Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia. A prova de vocês começam na segunda-feira, né? Não é hoje, no caso. Então, beleza. Então, dia 5. Bora lá. Estamos no módulo 4, capítulo 8. Continente africano. Vamos, então, passar para a parte sobre a exploração dos recursos minerais. Eu quero que vocês escrevam aí, no início da página 388. Todo mundo está com o livro? Certinho. Vamos lá. Na página 388, maiores companhias mineradoras que tem no continente africano são americanas e japonesas. Quero que vocês escrevam isso aí no livro de vocês. João César já copiou aí? Já colocou? Professora, a senhora poderia repetir, por favor, de novo? Claro. Página 388, módulo 4. Vocês vão escrever aí, ó, maiores companhias mineradoras presentes no continente africano são americanas e japonesas. Qual é a página, professora? 388, módulo 4. Pronto, todo mundo? Colocaram aí? Então, as maiores companhias mineradoras que tem no continente africano, elas são americanas e japonesas. Lembra que eu falei que eles não têm tecnologia para fazer essa extração desses minérios? E aí são abertas as portas para outras companhias americanas, japonesas, por exemplo, que são as que têm mais
se fixem nesses lugares e façam a extração, certo? Como eles que estão fazendo a extração, o lucro maior fica para eles, porque a companhia é deles. Compreendem isso? Sim? Isso é o que acontece também com a Vale do Rio Doce, que era brasileira e foi vendida. Por ser vendida, ela foi vendida para o exterior e ela que tira os minérios e a riqueza maior não fica no Brasil, né? Fica para os outros, para o país que é dono dessa mineradora atualmente. A Petrobras não foi vendida, mas a refinaria de petróleo que tinha na parte que pegava o petróleo da Petrobras e transformava ele para poder ser comercializado, porque o petróleo natura, o petróleo bruto, ele não tem como você colocar ele no combustível, colocar ele no seu carro, por exemplo, você vai fundir seu motor, né? É necessário fazer a extração dele, então vira óleo diesel, gasolina, parte que vai para plástico, gás natural. Então tem vários outros compostos que são retirados ali do petróleo. Essa refinaria de petróleo, ela era brasileira, tinha uma brasileira, e o atual governo vendeu ela. Então, o combustível brasileiro vai ser mais caro, sempre, né? Principalmente por conta disso. A gente não faz mais a nossa refinaria ali, ela não faz essa extração, faz a extração do petróleo, mas tem que vender esse petróleo, né, para outro lugar para fazer essa separação para depois voltar para cá. Nisso fica muito mais caro para a gente, certo? E isso é o que acontece lá no continente africano também, ok? Então, é bem tenso isso aí. Por que acaba vendendo essas coisas, gente? Vocês têm ideia? Por que um governo aceita vir, em vez de ter uma tecnologia própria do próprio país para poder fazer a extração desses minérios, por exemplo, aceita que outros países venham e façam a extração? Porque eles não querem ter trabalho e fica mais barato? Eu não sei. Não necessariamente simplesmente isso. Você tem acordos internacionais. Se eu abro as portas para outro país para poder vir aqui fazer a extração, quem está no governo normalmente está recebendo por trás. Tem lógica eu pegar uma refinaria que vale 2 milhões, que eu gastei 2 milhões para poder construir, eu vender por meio milhão? Isso foi o que aconteceu no Brasil. Por que foi feito isso? Por conta de algo que você tem de acordo por trás. Por conta de que de eu receber uma parte, de talvez eu vendi e eu consigo comércio de outra forma com outro produto, com esse país. Você tem acordos por trás, né? Então a gente simplesmente pensar, ah, foi vendido e pronto, acabou. Isso é algo bom? Não é, gente. Sempre que é vendido para outro país, ou até mesmo, pensa, por exemplo, na questão da energia no Brasil. Energia aqui em Goiás, tá melhor? Vocês lembram de quando era CELG ou não? É da época de vocês já. Vocês não lembram, gente? Mudou tem 2 anos. Ou menos, sei lá. Vocês lembram de faltar energia direto, como tem faltado? Aqui em casa, não. Quando era CELG, não faltava energia. Era muito raro. Na época que faltou, foi uma época que teve apagão, que faltou água no Brasil inteiro. Eu não lembro se foi 2004, sei lá, teve um período em que teve apagão no Brasil todinho, porque faltava realmente energia. Hoje em dia, não faltava. Nossa, era muito raro faltar. Aqui em casa falta quase toda semana. É tenso, muito tenso, né?
teve um dia, semana passada, eu terminei de dar aula para o 9º ano e a energia acabou. Ficou simplesmente a tarde inteira sem energia. Em torno de 11h40, que foi quando terminou a aula, até umas 6 horas da tarde. Sem energia. Aí, por quê? Porque um sem noção resolveu cortar a árvore da casa dele e caiu no poste, e eles demoraram muito, horrores, para poder pegar e arrumar isso. Quando era sal, demorava 2 horas no máximo. Tinha gente para fazer isso, tinha equipamento, tinha coisa do tipo. Não, agora é Enel, e aí demora eternamente. Então, vender para outro país, eles não estão aqui para cuidar, eles não estão querendo saber de fazer com uma boa qualidade, eles estão querendo saber de ter lucro. Então, vai piorar o sistema. Quando a gente fala de privatização, significa isso. Vocês conseguem entender isso? Então, isso é privatização. É o que acontece lá nesses países também. Você tem governos corruptos, governos que preferem ganhar um pedacinho a mais ali. Ah, não, vou vender por 3 milhões, mas, sei lá, por meio milhão. Vou vender por meio milhão, mais 200 mil eles vão me dar de volta. Eu estou recebendo, não estou? Eu não estou falando que realmente foi feito dessa forma. Eu estou dando um exemplo qualquer, tá, gente? Eu não estou afirmando que foi feito dessa forma, não, mas é um exemplo, né? Você tem um porquê por trás para poder ser feito coisas do tipo, que qualquer pessoa que não sabe, sei lá, nem matemática direito, dá conta de entender que você gastou mais do que você está vendendo. Tem gasto? Tem. Agora você tem corrupção no meio que está gastando muito mais. Certo? Um mês de produção dá o valor do tanto que a empresa pagou naquilo dali. Entendeu? Ou não? Por exemplo, já foram vendidas já usinas hidrelétricas aqui em Goiás, né, para pessoa particular. Então, privatizou. E aí, essa usina, ela passou o seguinte, eu não lembro o nome exato dela. Ela produzia energia, e o tanto que ela produziu depois de 2 meses que a empresa tinha pago, a usina, o tanto que ela tinha pago, era muita coisa. Eu tinha pago, sei lá, 2, 3 milhões na usina. Aí eles tinham 5 anos para poder pagar, eles não precisavam pagar na hora. Com 2, 3 meses eles pagavam tudo, só de lucro que eles tinham. Então, vender essas coisas não vale, não é legal. Eles se colocam como se estivesse sendo oneroso, algo do tipo, porque tem muita gente corrupta por trás e pegando esse lucro. Por isso que é difícil, né? E isso acontece muito no continente africano, comparam muito o Brasil com o continente africano, porque realmente acontece isso lá, né? São governos que são corruptos, que não preocupam tanto com a população, que não está tanto pensando em relação a melhorar o seu país, mas a ter entrar ali e ter seu próprio lucro, né? Passamos então para 388, nós temos aí Guerra Fria. No contexto da Guerra Fria, você tem Estados Unidos e União Soviética, que eles disputaram várias áreas de influência no continente africano. Então, vocês já ouviram falar sobre a Guerra Fria, não já? Lembram? Sim, Estados Unidos capitalista, socialismo, União Soviética, certo? Vocês sabem a diferença de socialismo e comunismo? Lembram? Todo mundo? Sim ou não? Tem gente que responde, a gente não responde. Socialismo, você tem um governo e ele seria um passo para chegar no comunismo. O comunismo, ele seria uma forma de organização de um país, por exemplo, que não tem governo nenhum. Quem toma conta é a própria população. Então, dizer que existe comunismo ou já existiu comunismo, isso não é correto, né? Existiu socialismo e ainda tem teóricos que falam que nem socialismo chegou a existir de verdade. Porque o socialismo seria uma divisão igualitária entre a população dessas riquezas geradas.
E, na verdade, isso nunca aconteceu. Então, o comunismo em si nunca existiu, certo? Em nenhum país. O país era socialista, certo? Nós temos, então, Guerra Fria nos Estados Unidos e União Soviética. Então, Estados Unidos e União Soviética, eles queriam controlar e ter poder e influência em outros países, que eram no sistema socialista ou no sistema capitalista, ok? E aí, nisso, você tem os objetivos de assegurar a exploração de minerais estrangeiros. Se o país ele é socialista, eles fariam comércio com países socialistas. Se era capitalista, faria comércio com países capitalistas. Deu para entender isso? Do motivo deles quererem se fixar ali no continente africano? Gente, é muito minério. É você conseguir você furar um poço para poder captar água e sair petróleo. E aí, você bebe petróleo? Não, ninguém bebe petróleo. E eles morrem de sede tendo petróleo. Porque não tem condição de vender esse petróleo. Porque não tem como que uma pessoa em si sozinha vai lá pegar esse petróleo e vender. Não dá, né? Então é bem complicado. Aí você vai e acha uma caverna, sei lá, alguma coisa do tipo, vamos ver se tem água, alguma coisa. Não, você acha diamante, ouro, pedra preciosa, coisa do tipo. Isso vai ter como você comer isso? Vai ter como você beber isso? Não, não vai. Aí você vai pegar um tiquinho ali, assim, para poder fazer uma extração para vender, algo do tipo. Só que quando descobrirem aquela parte, quem vai tomar conta vai ser uma multinacional, não vai ser você que descobriu. É isso que acontece. Tá? Tanto que se vocês encontrarem ouro debaixo da terra de vocês, não é de vocês, tá, gente? Nós temos um acordo, no caso, leis nacionais que o que tem debaixo do solo é do governo, não é da própria pessoa que encontrou. Vamos então para a parte. Recentemente, a China, ela passou-se a se estabelecer como parceira econômica no continente africano. Então, fazendo o quê? Essa questão aí de matérias-primas, levando produtos industrializados. Algo muito parecido com o que a China faz aqui no Brasil. Por que nós temos tudo quanto é coisa da China? Vocês já repararam? Tem tênis vindo da China, tem roupa, tem calçado, tem lápis, caneta, bugigangas, maquiagem, assim por diante, tudo da China. Porque você tem um acordo internacional de ser mais barato esses produtos que vêm da China. Então a China compra mais em conta da gente o ferro, minérios que vão produzir, tá? Essa industrialização aí, produzir esses produtos, e quando chega lá, eles produzem os produtos e vendem mais em conta para a gente também. Então, é algo que eles estão fazendo como parceria econômica aí no continente africano também, certo? Então, a África, principais países exportadores de recursos minerais. Então, tem aí, ó, a Argélia, com 95%, tá? Participação total das exportações do país, em porcentagem. Então, vamos pensar o seguinte: quando acabar todos os minérios que tem na Argélia, ela vai sofrer mais do que Zâmbia, que tem 75%. Consegue entender isso que eu estou falando? A exportação da Argélia, 95% dela é o quê? É só minérios. 5% que é outro tipo de gênero agrícola, algo do tipo, certo? E aí você tem, ou industrialização, algo assim. Zâmbia, você tem 75%, que é o quê? Só minérios. É o que aconteceu lá na Venezuela. Venezuela só exportava petróleo. Como a Venezuela só exportava petróleo, Iago, se você sair desligar essa câmera mais uma vez, eu tiro você da sala. Liga agora, por favor. Não é para desligar a câmera em nenhum momento.
É só mais uma vez. E você não volta mais à minha aula. Hoje. Só amanhã. Então, nós temos aí a Venezuela. A Venezuela só exportava petróleo. Quando acaba não compensando mais a exportação de petróleo, o que acontece? Quem era o principal comprador de petróleo? Estados Unidos. Estados Unidos passa a ter suas próprias fontes de petróleo sem ser nos Estados Unidos. Ele invade outros países e consegue ter extração de petróleo de outros países. Beleza, ótimo. E aí ele consegue colocar uma tecnologia muito grande para extrair e consegue abaixar o preço para caramba do petróleo. Venezuela estava vendendo a 50 centavos o litro da gasolina. E mesmo assim não pagava nem o custo de fazer a extração. Era mais barato você deixar de produzir petróleo, gasolina ali, extração de petróleo, do que você fazer essa extração. Então eles pararam de extrair. Né? E aí o que acontece? A população morre de fome, não utilizava outro meio de exportação a não ser petróleo. Eles não produziam outros alimentos, nem nada do tipo. Eles ganhavam dinheiro o quê? Com petróleo. Isso é o que acontece nesses principais países aí. Você tem o quê? Minérios. Tanto petróleo, diamante, ouro, e rubi, outras pedras preciosas também. Tá claro isso, gente? Sim? Todo mundo? Beleza. Passamos para 384. A 384, entre os produtos mais significativos explorados no território africano, tem aí ouro, prata, cobre, diamante e urânio, além de metais raros e recursos energéticos fósseis, como petróleo e gás natural. Então, esse primeiro parágrafo aí fala dos principais aí que são explorados. Então, os minerais metálicos, que ocorrem principalmente nas zonas de escudos cristalinos, e você tem aí rochas metamórficas e ígneas. O que são escudos cristalinos, gente? São rochas metamórficas e ígneas. Lembrando do sexto ano, rochas metamórficas é aquela formada pela pressão da Terra, tá? Então, pela pressão, pela xistosidade da Terra, você tem alta temperatura e pressão que forma outro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. E as rochas ígneas, que é pela solidificação do magma. Então, essas duas rochas formam esses minerais metálicos, por exemplo, ouro, diamante e vários outros, certo? Então, a nacionalização de reservas minerais ocorreu em alguns países africanos, mas as empresas transnacionais estrangeiras seguem explorando esses recursos, tanto sozinhas como em parceria com companhias locais e as empresas estatais em grande parte da África. A maioria das riquezas geradas, porém, acaba nas mãos de elites ou é enviada aos países sede das multinacionais. Isso daqui foi o que eu já expliquei para vocês. Tá claro para todo mundo? Tranquilo? Sim? Ana Beatriz não veio hoje, né? Carlos Daniel não veio hoje também, colocar falta. Gabriele também não. Giovana tá aí. Gustavo não veio. Roger. Chegou o Roger. Vamos ver se fica até o final. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. África do Sul, potencial extrativista. Nós temos aí complexo ígneo de Bushveld. Nós temos, são os maiores depósitos do mundo com minerais metálicos. Ok?
Então, nessa região encontram-se consideráveis quantidades de cromo. Na África do Sul é a maior produtora do mundo, no caso. E é o maior produtor do mundo, isso. E a sua ocupação se destaca no ranking de produção de cobalto, níquel, ouro, diamante. Também tem aí metais raros do grupo da platina, utilizados na produção de ligas metálicas. O país abriga ainda reservas de gás natural e petróleo. Então, nós temos a África do Sul aí como uma fonte muito importante, né? Gás natural, petróleo, platina, cromo, basalto, níquel, ouro e diamante. É muito metal precioso, né, gente? E que vale muito realmente, certo? Vocês têm alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Não? Passamos para a próxima 390. O extrativismo e o comércio ilegal. O petróleo, como Angola e Nigéria, são frequentemente alvo de denúncias de corrupção, envolvendo desvios de receitas de exportação. Então, nós temos aí o petróleo na Angola e Nigéria. São países que têm muito problema com questão de corrupção nos seus governos. Lembrando que Angola, ela era colônia de qual país, gente? Vocês lembram, sabem? Ou não? Não? Portugal, gente. Eles falam português. E, no caso, o idioma oficial da Nigéria é o inglês. Então, provavelmente, eles tiveram aí algo relacionado com a Inglaterra. Ok? Por que um país ele passa a ser corrupto? Vocês têm ideia, gente? Desde quando vem a corrupção? Vocês sabem o que é corrupção? Sabem o que é corrupção? Sim, todo mundo? E aí você tem, por exemplo, o Brasil. Desde quando o Brasil é corrupto? Você tem governos corruptos. Tem ideia? Desde quando teve a colonização do Brasil, gente. Então, o Brasil passou a ser colônia de Portugal, você tem corrupção desde aquela época. Todos os governos roubaram no Brasil? Sim, todos, sem exceção. Tá? Então, falar assim, só existiu corrupção quando teve Lula e Dilma, isso é mentira. Sempre teve corrupção. A diferença é isso ser exposto ou não. Nos outros governos, isso não era demonstrado claramente. Né? Por que nesse governo de Lula e Dilma deu tanto bafafá e coisas do tipo? Quem estava vigiando eles não era gente deles. Essa é a diferença. O presidente ele tem o poder de colocar a pessoa que vai vigiar ele como sendo algo que uma pessoa que ele indicou. Se eu indicar, por exemplo, eu dei o emprego para Vitória. Vitória, eu vou te dar o emprego de você me vigiar se eu estou trabalhando direito ou não, tá certo? Se você descobrir alguma coisa que eu estou fazendo algo errado e você falar isso, você vai perder seu emprego, beleza? Porque eu que te indiquei. Você vai falar alguma coisa que eu estou sendo corrupta? Não, porque você vai perder seu emprego. Isso é o que sempre aconteceu, isso daí por lei é
pode acontecer aqui no Brasil, isso é ok de acontecer. Então, o único governo que pegou e deixou que não, vocês vão escolher aí quem que vai tomar conta e é de outro partido que vai me vistoriar. Foi Lula e Dilma. Todos os outros pegaram e colocaram alguém que o próprio presidente tinha indicado. Ok? Mas isso não significa que não tenha ocorrido corrupção. Corrupção sempre ocorreu. Na época dos índios, a gente não sabe. Pelo que a gente tem de estudo, não tinha corrupção. Depois disso, você tem corrupção. Tanto é que eles pegavam as riquezas daqui e levavam para fora. Né? Isso é um meio de corrupção. Isso daí é a época de quem? De colônia. Quando o Brasil era colônia, ele continua até hoje. A gente ainda pega nossas riquezas e manda para outros países. Isso não aconteceu atualmente? Como eu já falei isso para vocês? Sim. Né? Então, questão da corrupção acontece de muito tempo. Acontece a corrupção lá no continente africano, nesse período aí, por conta do quê? De uma colonização que foi feita e que tinha corrupção. E aí continua até hoje. Então, países que sofreram mais com essas colonizações continuam tendo problemas até hoje em questão da corrupção. Isso daí faz com que a população também seja corrupta. A nossa população é corrupta, gente? Ou não? Pra caramba. Quem que nunca tentou colar? Quem que nunca tentou burlar o sistema de pegar uma tarefa que era para ser feita em casa e você pegou e fez ali na sala de aula correndo? Quem que nunca pegou uma tarefa de casa que era para casa e eu peguei e fiz na hora do recreio, por exemplo? Isso é uma forma de corrupção. Aí você para num sinaleiro, sei lá, e você passa no sinaleiro de uma forma que não deveria ter passado, porque já estava vermelho, por exemplo, e o guardinha vai lá te dar uma multa. Você tenta conversar com o seu jeitinho e tal, para o guardinha meio que deixar sem. Isso daí é corrupção também. Né? Então, a população brasileira é corrupta. A população no continente africano, nesses países, também é corrupta. Quem está lá no governo é o reflexo de quem está realmente votando. Também. Né? Então, assim, a gente pensar em mudanças, a gente precisa pensar em mudanças internamente, mudanças na própria família. Se eu mudo e cada um muda dentro da sua família, uma hora o trem muda. Né? Agora, se simplesmente a gente deixa correr solto, não anda não. Certo? Então, nós temos aí os recursos explorados ilegalmente. Né? Eles são aí o mercado negro. Então, crianças que trabalham em lugares que não deveriam ser trabalhados de forma alguma, criança não deve trabalhar, mas levam crianças para trabalho realmente como os trabalhos escravos, tá? E vendem ouro, diamante, coisas do tipo, certo? Aí nós temos aí, ó, transnacionais, nesse negócio que envolve milhões de dólares, né? Luxuoso mercado mundial de joias. Então, você tem mercados mundiais de joias. Gente, quando eu fui comprar minha aliança para casar, eu entrei numa loja que tinha um colar que valia em torno de 150 150 mil. É o preço de uma casa. Uma casa pequena, mas é o preço de uma casa. Isso daí é o tanto de um colar. Né? Então, assim, eu fiquei mega pasma com isso. Eu tinha relógio de 50 mil, sabe? Dependendo do carro, é o preço de um carro ou de 2 carros. Né? Então, é bem tenso isso. E aí você tem, durante muito tempo, os diamantes, eles foram explorados ilegalmente nessas zonas de conflito. Por exemplo, na Libéria e na Serra Leoa, com mão de obra escrava. E você tinha aí destino onde? Lojas da Europa. Então, era mão de obra escrava que era explorada esses minérios de uma forma muito caótica, da população não ter condições de sobrevivência, de estar sendo, não receber por aquilo dali e depois ser exportado para a Europa e ser vendido ali. Então, a pressão internacional sobre essas indústrias, né, de joalherias, elas progressivamente foram feitas.
Então, mas as pedras, elas continuam sendo exploradas para várias partes do mundo, para vários países, e algumas delas até ilegalmente, realmente. Gente, você pensa, você vai pegar um pedacinho de diamante que vale muito, muito, muito dinheiro mesmo, e esconde ela em qualquer lugar. Tem gente que come isso. Come, depois sai nas fezes, pega, lava direitinho, limpa direitinho, pronto, tá ali, ó. Então, vender ilegalmente essas pedras preciosas é muito mais lucrativo. Você tem condições de fazer isso de uma forma de você esconde na roupa, esconde em vários lugares essas pedras preciosas, certo? É muito mais fácil você carregar dinheiro, né? Então, e vale muito mais do que o dinheiro em si. Então, nós temos aí, ó, exploração mineral pouco resulta em investimentos nos serviços públicos e de saúde e da educação desses próprios países, tá? Que são explorados. Então, tem uma exploração excessiva, que poderá causar a perda dessa valiosa fonte de renda desses países, que deveria ser fundamental para o seu desenvolvimento socioeconômico, né? Vamos pensar, por exemplo, aqui no Brasil, Goiás. Goiás teve ouro. E esse período ali que teve extração de ouro, tinha gente aqui explorando. Na hora que acabou, essa população que explorou vai para onde? Vai para outros estados, vai para outros países. Por quê? Porque acabou o ouro aqui. E o ouro que foi extraído aqui de Goiás, está onde? Vocês têm ideia de onde está, gente? Boa parte dele lá na Inglaterra, na época da primeira Revolução Industrial. O ouro foi extraído aqui de Goiás, a gente pagou parte da dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Quem pagou foi quem? O estado de Goiás. Então a gente foi retirado esse ouro e levado para a Inglaterra para poder financiar o quê? Primeira Revolução Industrial. Então é meio complicado isso. E a gente ganhou algum lucro com isso? Não. Né? Então era para a gente ter uma industrialização melhor, era para a gente ter condições financeiras, né, para uma população ter melhor qualidade de vida, e não tem. Né? Você não tem esse retorno para a população em si. Isso depende de quem, principalmente? Quem está governando. Né? Então, é um dos motivos da gente pensar e prestar muita atenção e ler bastante em relação a quem votar, né? Futuramente, quando vocês estiverem votando. Hoje em dia é muito complicado, porque tem muita coisa na internet que confunde as coisas e você pensa que está tudo ok ali que você está pensando, na verdade é bem ao contrário, né? Por conta da manipulação que tem em rede social realmente. Tem uma série na Netflix que fala sobre isso, eu não lembro o nome dela exato. Eu assisti, eu achei bem interessante. Ele vem em relação a... Se você clica, por exemplo, uma pessoa que gosta muito do Bolsonaro e ela clica em algo e curte algo relacionado ao Bolsonaro, ela só vai receber notícia falando bem do Bolsonaro. Uma pessoa que odeia o Bolsonaro e curte algo que está falando mal do Bolsonaro, ela só vai receber coisas relacionadas que odeiam ao Bolsonaro. Então, mesmo que tenha notícias falsas no meio, uma pessoa que ama o Bolsonaro e uma pessoa que odeia vão receber informações totalmente diferentes. Então, ter discussão entre essas pessoas é a coisa mais sem noção que existe, porque elas estão recebendo só informações de acordo com o que elas estão tendo ali, que elas gostam de ver. Consegue entender isso? Eu dei exemplo do Bolsonaro, mas podia ser qualquer outra pessoa. Mas é porque é muito recente pra gente e continua ainda. E pessoas brigando e famílias se separando por conta de notícias que podem ser erradas, tanto pro lado de gente que ama o Bolsonaro, quanto pro lado de gente que odeia. E simplesmente ali para poder você continuar assistindo. Isso daí é uma forma de manipulação da população. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira mais na rede social. Né? Então é bem complicado isso. Exploração, vamos lá, deixa eu ver onde eu parei aqui.
extrativismo mineral, ela torna-se atualmente dependente de receita. O que acontece?